Olá, seja muito bem-vindo à nossa semana devocional Força Máxima. Eu quero te dar os parabéns por você ter tomado a iniciativa e ter dado o primeiro passo para fazer dessa jornada de uma semana, de 7 dias, a tua nova história, a tua nova trajetória, o teu novo patamar de vida. Ao longo dessa semana, nós vamos abordar temas que falam sobre o nosso crescimento espiritual, fala sobre o nosso amadurecimento na fé e em como nós podemos utilizar os dons que o Senhor nos deu, os talentos, as habilidades que nos são naturais, que nos são conferidas, para cumprir o nosso chamado aqui na Terra, para cumprir o nosso propósito, para realmente fazer a diferença aqui enquanto nós estamos vivos. Então, eu vou ser o teu companheiro nessa jornada ao longo de 7 dias. E por que um devocional? Porque eu acredito que a gente precisa buscar na palavra as ferramentas, o subsídio, a base sólida e necessária para o nosso crescimento na fé. Se tudo aquilo que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor Jesus, então o que deve ser o nosso combustível, o que deve ser a nossa fonte de inspiração e de força máxima precisa ser a palavra de Deus. Então, eu quero convidar você para se juntar a mim nessa nova jornada, nessa nova semana. Bom, talvez você esteja se perguntando quem é essa pessoa que vai me ajudar, que vai me direcionar ao longo dessa jornada, ao longo dessas 7 etapas. Bom, muitos de vocês já devem me conhecer. Eu sou o pastor Guilherme Fontes, sou pastor na Igreja Cristo Vive, em Nova Iguaçu, e é um prazer poder servir nessa igreja juntamente com o meu líder, o meu pastor, o meu mentor, o meu mestre, o bispo Gustavo Dias, juntamente com o Ministério da Igreja e a Juventude Impacto. A gente já tem aí ao longo de quase 10 anos trabalhado intensamente com a juventude, tem trabalhado também com o corpo ministerial da igreja, e ao longo da nossa vivência, da nossa conversa, do nosso trabalho, a gente tem observado alguns pontos em que os crentes precisam de ajuda, precisam de algumas orientações, e o meu papel aqui é esse, né? Eu sou formado em design gráfico, minha pós-graduação é em marketing digital e também em mídias sociais, mídias digitais, e então a gente compreende muito bem, né, nesse meio como tem sido para muitas pessoas que se perguntam qual é o meu chamado, né? Para que o Senhor me chamou para trabalhar aqui nessa terra? Qual é o meu propósito de vida? E muitas pessoas têm desperdiçado seus dons, têm desperdiçado sua vida, têm jogado fora oportunidades maravilhosas simplesmente porque ainda não se descobriram, não se atentaram para isso. Então, eu quero convidar você para a gente, ao longo dessa semana, poder trabalhar isso. A gente vai liberar conteúdos dia após dia durante esses 7 dias. Eu te aconselho a acompanhar e fazer as tarefas ao longo disso. A gente vai ter momentos de devocional, por isso o nome é Semana Devocional Força Máxima. A gente vai ter momentos de oração, a gente vai ter referências bíblicas no qual nós vamos basear as nossas tarefas durante a semana. E a gente tem deverzinho de casa, então eu aconselho você a pegar papel, caneta, a separar a sua Bíblia e a mergulhar fundo nisso. Ao final dessa jornada, você também vai poder revisitar esses vídeos, essas aulas, quantas vezes você quiser, isso vai estar disponível para você. Também disponibilizei no site um e-book, um material de apoio para você ter o resumo dos principais pontos do que a gente vai falar aqui. E também tem lá as tarefas, tem lá as referências bíblicas, tem lá os direcionamentos para a tua vida também de oração durante essa semana. Tá certo? Então vamos para a nossa primeira etapa, para o nosso primeiro assunto. Se prepara, porque essa semana vai ser abençoadora, vai ser um desafio para você, tenho certeza. Tá muito caprichado o conteúdo, o material, mas ao mesmo tempo eu acredito que você seguindo os passos, você fazendo exatamente aquilo que a gente se propõe a fazer aqui, vai ser maravilhoso. Não posso esquecer de pedir para você para comentar também e compartilhar suas experiências comigo e com as outras pessoas que estiverem fazendo também esse devocional essa semana. Tem uma área no nosso site, mas você também pode compartilhar nas redes sociais, pode colocar lá no Facebook, no Instagram ou no YouTube, que vai ser
maravilhoso poder compartilhar isso com você. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula. Etapa de número 1. Assim como o fortalecimento do corpo precisa de trabalho, precisa de disciplina, desenvolver os nossos dons, desenvolver os talentos pessoais e transformar isso em pontos fortes que Deus possa usar, também requer trabalho e também requer disciplina. Então, essa é a nossa primeira etapa da nossa semana devocional. Faça um plano. Porque se você quiser desenvolver seus pontos fortes, então você precisa fazer um plano. Porque se você não for taxativo, se você não for intencional sobre o teu crescimento e o teu crescimento espiritual, então ele simplesmente não vai acontecer. Então faça dessa aula, faça dessa etapa, o teu primeiro passo na jornada. Descreva as etapas para montar o teu plano. Aqui você vai aprender a identificar os seus pontos fortes, os seus dons, as suas habilidades e começar a reservar tempo para desenvolvê-los e aplicar o que você aprendeu para que você possa ser de fato intencional, você queira desenvolver e expandir, potencializar os seus talentos. Então, vamos começar a nossa primeira aula. Sem um plano, você não cresce, você não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o crescimento pessoal, o sucesso na vida, ele não ocorre, ele não acontece por acidente, não é sem querer, né? Não é um processo automático. Se você quiser garantir o crescimento, então você precisa de um plano, de uma ação direcionada, algo estratégico, específico, algo agendado. O escritor Earl Nightingale disse: se uma pessoa vai passar 1 hora por dia no mesmo assunto durante 5 anos, então essa pessoa vai ser especialista nesse assunto. Isso não é incrível? Isso mostra até que ponto a gente consegue ir quando a gente tem a disciplina para fazer do nosso crescimento uma prática diária. E o que eu preciso então para crescer? O que um plano de crescimento exige de nós? Em primeiro lugar, separe um tempo para crescer. É verdade. Entre 15 e 20 anos, dependendo do tempo que a gente fica na escola, o sistema educacional nos desafia a aprender, não é verdade? No entanto, após a formatura, muitas pessoas quase nunca leem um livro sequer. E só que ir para o próximo nível na sua carreira, na sua vida, no lugar onde você estiver, exige que você assuma a responsabilidade de continuar o seu crescimento pessoal. O segredo para o sucesso é determinado pela sua agenda diária. Você nunca vai mudar a sua vida até que você mude alguma coisa que faz diariamente. Então, seja prático, seja intencional, queira trabalhar o seu crescimento pessoal. E faça isso literalmente colocando no seu calendário, colocando na sua agenda. Separe um tempo para o seu crescimento. Nunca confie na empolgação para substituir a disciplina, e a disciplina é rigorosa e um plano detalhado. Muitas vezes ficamos até ansiosos para aprender algo novo. Talvez você tenha escutado, tenha ouvido falar, tenha acompanhado as postagens no Instagram e falando: meu Deus, eu vou participar de uma semana devocional, e se empolgou com isso. Então você quer aprender algo novo. Só que a empolgação acaba e depois a gente acaba abandonando o projeto muito rapidamente assim que a nossa empolgação, nosso ímpeto inicial desaparece. Para sustentar o crescimento, é preciso programá-lo. Então, separe um tempo para crescer. Esse é o primeiro passo. Afinal de contas, já dizia C.S. Lewis, uma das frases que eu mais amo na vida: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo passo: identifique quais são as áreas em que você quer crescer. Escolher as áreas onde você precisa trabalhar. E escolha as áreas em que, nós já estamos falando aqui, força máxima. Escolha as áreas em que você já é bom, que são os seus pontos fortes. Nós não vamos trabalhar aqui as áreas da fraqueza. E eu te digo mais, porque ter esse compromisso nos obriga a nadar contra a corrente cultural dominante.
Nós somos ensinados a vida toda a sermos bem assertivos e a melhorar os nossos pontos fracos. Só que em muitas áreas da vida nós naturalmente executamos de um jeito nada consistente. Nem vale a pena tentar melhorar, porque a realidade é que as pessoas não valorizam nada medíocre, nada mediano, nada que está na média. Ninguém fica animado para jantar em um restaurante mediano, para passar 2 horas vendo um filme mediano, ou contratar algum profissional que seja mediano. Não, nós queremos pessoas que são extraordinárias naquilo que fazem. Então não adianta perder tempo naquilo em que a gente não é naturalmente bom, porque você vai se esforçar muito e o máximo que você vai conseguir chegar é na média. Por quê? Porque você vai fazer muito bem dentro de algum determinado período de tempo, alguma coisa boa que outras pessoas conseguem fazer muito mais rapidamente. Então, aonde a gente quer chegar? Qual é o ponto que a gente quer atingir? A gente quer chegar no sucesso, a gente quer extrapolar os nossos pontos fortes e tornar-nos uma pessoa ou pessoas extraordinárias, excepcionais, excelentes, magníficas naquilo que fazemos, porque sabemos que usando isso para a glória do Senhor, certamente o nome de Jesus é exaltado. Então, quando que vem o sucesso? O sucesso vem quando nós identificamos os nossos talentos naturais e em seguida nós trabalhamos com afinco, com qualidade, para transformar esses dons em habilidades extraordinárias. Então, se concentre em expandir seus pontos fortes e se tornar acima da média em uma área específica, ao invés de ficar reforçando as suas fraquezas. Porque quando você se afasta dos seus pontos fortes, você não só se limita, quando você também acaba impactando negativamente as pessoas que estão à sua volta. Então, em primeiro lugar, separe tempo para crescer. Segundo lugar, escolha quais são as áreas em que você quer crescer. E em terceiro lugar, encontre os recursos na sua área de crescimento. Um exemplo disso é quando a gente vai fazer um churrasco. A gente tem que ter perto do que? Um abanador para poder espalhar o fogo pelas pedras do carvão. Desse modo, eu peço a você que fique perto de pessoas apaixonadas, pessoas incandescentes, pessoas que despertem a sua curiosidade. Associe-se, junte a pessoas que são interessantes, que desafiarão os teus pensamentos e vão te inspirar a crescer. Além de encontrar pessoas que encorajem o seu crescimento, busque conteúdo de excelência. E guarde o conteúdo que você achou, para que você possa buscar ele ou você possa recorrer a ele futuramente. Pessoas de excelência, pessoas de sucesso, os grandes líderes são excelentes leitores. Por quê? Porque eles estão com fome de insights, eles querem descobrir coisas novas. E quando eles descobrem algo novo, eles têm um sisteminha para armazenar e utilizar quando necessário. Então, recapitulando, separe tempo para crescer, escolha quais são as áreas em que você quer crescer, encontre os recursos na sua área de crescimento e, em quarto lugar, para a gente finalizar a nossa etapa de hoje, aplique o que você aprendeu. Todo exercício em busca de conhecimento é infrutífero, não vale a pena, a menos que você encontre uma maneira de aplicar aquilo que você aprendeu. Uma prática, um exemplo seguro, uma dica para você aplicar é você seguir a regra das 24 horas. Toda vez que você aprender algo significativo, compartilhe com alguém, compartilhe com outra pessoa. Sabe, fale para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para o seu namorado. Compartilha com alguém, fala para seus amigos. Compartilha nas redes sociais, vai lá, grava um stories, cria um post, faz alguma coisa, porque se você compartilhar o que você aprendeu dentro de 24 horas, isso vai ficar guardado dentro de você. Agora, se você não praticar, se você não transmitir o que você aprendeu, isso não só não se tornará parte da sua vida, como você também vai perder, vai eliminar isso. O crescimento, então, é o grande separador, é a grande diferença entre as pessoas que têm sucesso e aqueles que fracassam, aquelas pessoas que desistem no meio do caminho. Considere as seguintes questões. Você está crescendo? Em quais áreas você está crescendo? Quem está ajudando você a crescer? Como você está aplicando o que você aprendeu? Se você não tiver uma resposta sólida para uma, para duas, para mais dessas perguntas, então você precisa separar algum tempo
para desenvolver um plano mais intencional para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento na fé. Chegamos agora aos nossos exercícios, né? A gente precisa de tarefa, a gente precisa de dever de casa. Você ouviu falar, você aprendeu coisa nesse vídeo e agora você vai praticar. Pega a sua Bíblia, você vai ler Efésios, capítulo de número 5, os versículos 15, 16 e 17. Se você tiver tempo, seria fundamental que você lesse Efésios como um todo, né? Leia a carta toda à igreja de Éfeso, escrita pelo apóstolo Paulo, porque ali Paulo esmiuça para nós o que é o plano de Deus para nós. Ele vai falando nos primeiros capítulos aquilo que Deus fez por nós, no capítulo 1 e no capítulo 2, mostrando quem nós somos em Deus, como é que é a nossa vida, qual é a nossa posição espiritual. Ele explica tudo isso para nós e a partir do capítulo 4 ele nos coloca a nossa responsabilidade, né? Qual é o nosso papel, uma vez que somos tudo isso em Deus, qual é a nossa função, qual é o nosso desempenho, né? Ele fala para nós andarmos de modo digno da vocação que nós fomos chamados. E no capítulo 5 ele fala dos deveres, das responsabilidades. Mas eu sei que tua vida é corrida. Leia o capítulo 5, versículos 15, 16 e 17, que fala a respeito daquilo que a gente está tratando, né? Que nós não podemos desperdiçar tempo, não podemos andar como insensatos nessa terra. Nós precisamos ser sábios, precisamos procurar saber, identificar qual é a vontade de Deus para nós. Depois que você lê, então, Efésios capítulo 5, ore em cima disso. E nessa oração, peça ao Senhor, diga a Ele que você está procurando um plano, que você quer estabelecer uma rotina, que você quer uma disciplina para aprender a identificar e a desenvolver os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Então peça ao Senhor que te ajude a fazer o que é preciso para que você possa desenvolver os seus talentos, os seus dons para honrar ao Senhor. Então, terminando o nosso vídeo, reflita. Qual é o plano que eu estou seguindo para desenvolver os meus dons, os meus pontos fortes? Responda isso para você. Você pode ir muito, mas muito longe quando você começar a desenvolver os seus dons e quando as suas habilidades se tornarem uma prática, um hábito diário. Então comece a se disciplinar para criar um plano e para seguir o seu plano. Planejamento, disciplina, são os primeiros passos para a construção dos seus pontos fortes, dos seus dons, das suas habilidades extraordinárias. Então crie o hábito de trabalhar em melhorar os seus pontos fortes, porque isso vai colocar você no caminho certo para o teu crescimento espiritual. Mas aí você vai me perguntar, eu não sei quais são os meus dons. Normalmente você vai achar que os seus dons são a fonte das suas habilidades, dos seus pontos fortes, e é na próxima etapa que a gente vai trabalhar isso, que eu vou te ajudar a perceber e a determinar quais são os seus dons, os seus talentos e como eles podem ser transformados em habilidades extraordinárias. A gente se vê na próxima etapa.